Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando completou-se os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas ou 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso, e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: este menino vai ser causa tanto de queda como de erguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição, assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te transpassará a alma. E havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azé. Era de idade muito avançada, quando jovem tinha sido casada e vivera 7 anos com o marido. Depois ficara viúva e agora já está com 84 anos. Não sai do templo dia e noite servindo a Deus com jejuns e orações. Ana chegou neste momento e pôs-se a louvar a Deus e falava do menino e todos que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo conforme a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e se tornava forte, cheio de sabedoria e graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Tenham a bondade de sentar-se. Meus irmãos, minhas irmãs, a liturgia que a igreja nos convida nesta segunda-feira, dia 2 de fevereiro, é para que possamos contemplar os mistérios silenciosos e simples que nós acabamos de ouvir no Evangelho. Jesus é apresentado no templo. Isso comemora-se 40 dias do nascimento de Jesus. E essa festa de hoje, ela tem 2 grandes enfoques que nós ouvimos na liturgia da palavra. O primeiro é a luz, Cristo, para iluminar as nações, como ouvimos na primeira leitura. Ele não veio apenas ser contemplado, mas veio iluminar os nossos caminhos. Por isso vai dizer no Evangelho de João: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele, porque Ele é a luz que ilumina os nossos passos. E o segundo ponto, meus irmãos, é a oferta que nós ouvimos de Maria ao levar o menino Jesus. Não é por obrigação, mas como sinal de uma entrega total. Ele não é apenas apresentado, ele se oferece. Desde o início da vida de Jesus, nós podemos perceber essa entrega. Cristo nos ensina a viver uma doação inteiramente. Sua luz e sua entrega são para nós 2 pilares para a nossa vida. Assim também acontece conosco hoje, meus irmãos. Não há uma verdadeira luz sem oferta, nem uma verdadeira oferta sem luz. Assim, quando permitimos
que Cristo ilumine a nossa vida, somos chamados a fazer dela uma vida, uma oferta de vida. Por isso, nessa festa em que a igreja celebra hoje, da apresentação do Senhor, também é celebrado o dia do consagrado. Os religiosos, aquelas pessoas que, pela luz de Cristo, ouviram o chamado e tiveram a coragem de se entregar. Por isso, eu e você, como batizados, também somos inseridos no corpo místico da Igreja de Cristo. Por isso, nós precisamos da luz de Cristo para que nós possamos viver a nossa oferta de vida no nosso trabalho, na nossa família, no nosso cotidiano. A primeira leitura que nós ouvimos nos fala particularmente da condição humana, fazendo-se semelhante a nós, exceto no pecado. Assim, Jesus assume a natureza de nos libertar do medo, da escravidão, do pecado. E o evangelho que nós ouvimos de São Lucas narra para nós o cumprimento previsto para a purificação ao menino Jesus ser levado no templo. Assim, Jesus é apresentado como luz das nações e glória de Israel. Diante disso, gostaria de refletir com vocês aqui no santuário, você que nos acompanha em casa, a partir da figura de Simeão que nós ouvimos no Evangelho. Simeão era um homem justo, piedoso, que esperava a consolação de Israel, mas o Espírito estava com ele, como havia revelado. Porém, Simeão representa alguém que espera. Os anciões e os profetas haviam anunciado que o Messias viria para salvar. Porém, Simeão foi conduzido pelo Espírito Santo para que pudesse contemplar essa promessa na sua vida. Aquele menino recém-nascido é o Salvador. Por isso, Simeão proclama: meus olhos viram a tua salvação. Agora, Simeão diz: posso partir em paz, porque ele contemplou a salvação. Um detalhe muito importante aqui, meus irmãos, é que Simeão, de fato, foi um homem movido pelo Espírito Santo. Isso pôde fazer com que ele reconhecesse as promessas e sabesse que Jesus era o Salvador. Deste modo, eu e você podemos nos perguntar: eu tenho sido movido pelo Espírito Santo? O Padre Jonas nos fala: se nós não formos movidos pelo Espírito Santo, nós seremos movidos pelo espírito do mundo. Então, diante deste evangelho que nós ouvimos, da figura de Simeão, qual espírito tem movido a minha vida, no meu trabalho, na minha família? É o Espírito Santo ou o espírito do mundo? Porque se formos movidos pelo espírito do mundo, nós vamos viver de acordo com o mundo. Agora, se nós formos movidos pelo Espírito Santo, nós vamos conseguir contemplar a salvação na nossa família, na nossa casa, no nosso trabalho, assim como Simeão. Por quê, meus irmãos? Muitos viram Jesus, mas reconhecer são para aqueles que de fato são movidos pelo Espírito Santo. Que essa liturgia de hoje, meus irmãos, possa fazer com que a luz que nós celebramos do menino Jesus, que foi apresentado, e a oferta de Maria, possa iluminar a nossa vida. Portanto, nós precisamos aprender que a nossa vocação, a minha como sacerdote, a sua como casado, como solteiro ou como consagrado, ela deve ser para iluminar as nações, porque Cristo nos chama a ser sal e luz do mundo. Por isso, peçamos nessa Eucaristia essa graça a Deus de sermos iluminados pelo seu Espírito e ofertarmos a nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Quero convidar você aqui, presente no santuário, a fazer a sua doação. Você em casa, a contribuir, fazer com que a Canção Nova possa continuar levando essa luz a cada vez mais às nações para espalhar o amor de Deus pelo ar. Então aqui na sua tela tem um QR Code. Você que pode, nos ajude desde já. Obrigado, que Deus abençoe.